Olá meus amigos, Sander Alves, mais uma vez, quebrando o silêncio. Hoje nós vamos falar sobre a salvação e se é pelas obras ou se é pela graça. Existem algumas explicações e eu gostaria de entrar com você aqui. Gostaria que você me acompanhasse nesses minutos, nesses momentos que aqui vamos fazer. Antes de falar aqui, eu fui escutar várias pessoas e desculpem, mas eu vou trazer um conceito bem diferente do que você ouviu ou você já ouviu ali nos vídeos e outras explicações. Bom, a graça, em primeiro lugar, nós estamos, quando a pergunta for feita, se é pela graça ou pelas obras, primeiro você precisa situar esta palavra, esta pergunta, dentro do conceito verdadeiro, para que você possa responder. Muito bem, você está falando da graça como salvação, ou você está falando da graça como um processo da salvação? São coisas distintas. Muito distintas. Uma é o que é, e a outra é como se faz, como se recebe, como se alcança, tá? Então vamos lá. Eu sei, muita gente pega o versículo da Bíblia, de Efésios 2 e 8, 9 também, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, esse versículo é distorcido para outras situações, né? Então nós vamos aqui trazer, em primeiro lugar, e mostrar para você que a salvação é pelas obras, e não pela fé, e não pela graça, certo? Vamos mostrar aqui. Muito bem, vamos lá. O ato de salvar, em primeiro lugar, você tem que situar a salvação. O que é isso? O que é esta graça vinda em Jesus? Sempre que fala isso, fala de duas situações: de Adão e de Jesus. São os dois paralelos. Por quê? Porque a salvação em Jesus veio restaurar a perdição de Adão. Não tem como. E eles prefiguram as duas coisas, um prejuízo, a outra salvação. Vamos ver aqui, então, primeiro esse fato. Então, sempre que se fala de salvação, se fala de Adão. Fato. Sempre que se fala de Adão, se fala de Jesus. Fato. Vamos lá. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Eu não vou entrar nesse assunto hoje aqui. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Não vou entrar nesse assunto hoje. O qual é figura daquele que havia de vir. Eu vou entrar nesse assunto agora. A figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir. Jesus. 1 Coríntios 15, 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O último Adão é Jesus. Então um é alma vivente, só vive como homem e aqui fica. E o outro é espírito vivificante. Ele ultrapassa os umbrais. Por isso que ele ressuscitou, para dar o exemplo que nós poderemos ressuscitar em Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Porque se nós esperamos Jesus salvar essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então ele fez Adão, símbolo da terra, Jesus, símbolo do céu. Muito bem, 1 Coríntios 15, 46 e 47. Vamos ler essa sequência. É sequencial. Mas o primeiro, espiritual. Mas o primeiro não é espiritual, senão animal. E depois o espiritual, ou seja, Adão é animal, Jesus é espiritual. Nós morremos em Adão, ressuscitamos em Cristo. Sempre na mesma linguagem. 15:47 de 1 Coríntios. O primeiro homem da terra é terreno.
O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então tá, vamos lá. Agora nós vamos assim, a figura do terreno e do espiritual. Veja que vai aumentando. Ainda 1 Coríntios 15, 48, agora vamos até o 49. Diz assim: qual o terreno, tais são os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Bom, eu fiz o primeiro paralelo, Paulo fez o primeiro paralelo, eu li os versículos ali, mostrando que ele traz todos os conceitos do que é de pecado, vem de Adão. Todos os conceitos do que vem da graça e da salvação, vem de Jesus. Todo o conceito da morte, vem de Adão. Todo o conceito da vida, vem de Jesus. Bom, depois ele termina os versículos dizendo o seguinte: tal qual a imagem que nós refletimos, eu reflito a imagem de Adão. Talvez Adão fosse maior, mais bonito, mais moreno, mais branco, mais novo, mais alto, enfim. Mas eu trago a imagem, ele tinha semelhança, ele era homem, ele era um ser humano, certo? Tal qual também nós devemos trazer a imagem do espiritual, que é Jesus. Então, se por um lado você traz a imagem do terreno, e essa face que está aqui tem a imagem do Adão, você também tem que ter a imagem do espiritual. E a imagem do espiritual não se reflete na imagem física, mas na imagem conceitual, no conceito de vida que você estabelece, ou seja, nas obras e naquilo que você faz, porque o fruto, a árvore é conhecida pelo fruto. Vamos mais para frente depois. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual é que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar em si todas as coisas. Então, a nossa esperança está em Cristo, que ele vai transformar esse Adão físico, animal, num Adão espiritual, certo? Então vamos lá, vamos agora um pouquinho mais à frente. Jesus é o restaurador da vida eterna. Adão, o que causou prejuízo, o que causou o dano. Jesus, o que causou a restauração. E nisso não tem argumento humano, isso não tem influência humana, isso não tem vontade humana, isso não tem nada de humano, não pode. Porque se tivesse o poder do homem, do humano, quem restauraria era o próprio Adão, não eu. É lógico. Por isso que a fé não vem pelas obras. Por isso que a graça não vem pelas obras. A graça não vem pelas obras, a salvação não vem pelas obras. A salvação vem pelo ato de Deus. Se fosse pelas obras humanas, quem faria? Era o próprio Adão. Quando fez, disse: como é que eu restauro tudo isso aí? Como é que eu faço para restaurar? O que é que eu posso fazer? Ele não perguntou, porque não tinha. Mas ele providenciou isso. Ele providenciou essa recuperação. Vamos lá então? Vamos lá. Romanos 5 e 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificar para a vida eterna. Certo? E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, também diz assim: não há salvação em nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Efésios 1 e 10 tem uma coisa muito curiosa, que diz assim: e ele fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Eu perguntei para todos os pregadores, para todos os ensinadores, o que quer dizer isso? Restaurar as coisas que estão no céu e as que estão na terra, você está vendo. Agora no céu. E o único que me deu uma resposta foi o pastor irmão Valésio Silva, e ele disse assim: tens um papel aí? Eu disse: tenho. Tens uma caneta? Eu disse: tenho. Faça essa pergunta e escreva para mim. Bota assim: o que quer dizer a restauração de todas as coisas na plenitude? Ele vai convergir nele todas as coisas no céu e na terra. Na terra você já sabe, então eu quero no céu, eu quero que você coloque ali. Eu coloquei. E ele disse: dobre, guarde, coloca no teu bolso. Quando chegar diante de Deus, tu pergunte, porque eu não sei o que ele foi restaurar no céu. Então foi muito bonito da parte dele, porque tem coisas que nós não sabemos. Bom, você já entendeu que o ato de salvação e de restaurar
o prejuízo da vida eterna, veio de Deus. Foi Ele quem deu. Foi Deus quem deu, sem influência humana. Se tivesse influência humana, o mais interessado seria Adão, que causou isso. Adão ia lá e ia restaurar. Simples. Né? Não tem influência humana. A salvação e a restauração. Eu faço um paralelo assim, eu queria botar até um quadro para você. Aqui está Adão, aqui está o mundo. Quando o homem morre, ele tinha uma ponte de acesso que ia para o céu. Certo? Essa ponte foi quebrada com o pecado de Adão. Jesus restaurou de novo. Jesus fez essa ponte. Agora, para trilhar esta ponte, é o ato humano que o faz. A ponte foi Jesus quem criou. Ele é o caminho. É Ele que é a ponte que liga lá. Isso não tem o ato humano. Isso é ato de Deus. Agora, caminhar, eu vou provar para você que é você quem caminha. É você quem faz. Vamos lá. João 1:12. Eu não vou provar, quem vai provar é a Bíblia, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Por que a palavra destaquei aqui? Aos que? Aos que? Porque há uma condição. Somente aqueles que fizeram tal coisa, eu dou-lhes o poder. O poder de dar é dele, mas ele só dá aos que. Então, se você quer, você tem que fazer, porque aos que não fizeram, não tem direito. Mas aos que fizeram, aí sim, vem a autoridade dele. Agora é comigo, eu te dou. Muito bem. E tem uma palavra que é muito confusa, que se confunde muito, não é confusa, o povo confunde muito. Aquela palavra diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Pô, já aceitou Jesus, creu, está salvo. Não é creu, está salvo, não, irmão. Não é assim. Vamos entrar e mergulhar um pouquinho. Primeiro eu vou ler bastante uns versículos maiores aqui. Tiago 2, do 16 ao 26. Eu quero que você preste atenção. Gostaria muito que você prestasse atenção, perdão. Diz assim: e alguns de vós te disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Se alguém vier pedir para você alguma coisa, você vai em paz, que Deus te abençoe, meu filho. Estou morrendo de fome, vai com Deus. Estou com frio, vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Ele diz assim: as coisas necessárias você não deu para o corpo, que proveito virá dele? Que proveito virá daí? Está ali. Que proveito virá daí? O que você quer com isso? Você só abençoou e mandou embora, mandou o cara com fome, mandou com sede, mandou com... Que proveito? Vamos lá. Assim também a fé, que não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não adianta você abençoar ele sem que você não se preocupou em dar um prato de comida para ele. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, mostra-me a obra. E começou: quem é que tem a fé? Eu tenho a fé, vamos barganhar aqui, vamos negociar. Tu entra com... sabe? Não, depois ele continua para explicar melhor. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios crê que estremecem. Sabe o que ele quis dizer? Que o diabo não crê, o diabo crê, mas não obedece. Teve alguém que disse aí que o diabo obedece. Eu não vou nem entrar nesse conceito hoje. Você não sabe nem o que é obediência. Obediência é ato voluntário de seguir, ato voluntário de fazer. Sabe? Sobre responsabilidade, imposição, não, é ordem de quem tem autoridade para fazê-lo, e ele faz a contragosto, mas é obrigado a fazer. Muito bem, o diabo crê, mas não obedece. Tu crê que é um só Deus? Faz bem, o diabo também crê e estremece. Mas ó homem vão, que quer saber que a fé sem as obras é morta, vamos lá, ele faz uma pergunta. Olha só o que ele diz:
Porventura o pai Abraão não foi justificado pelas obras? Ele faz. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha só a pergunta que Tiago faz. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Não foi isso que aconteceu? Uma pergunta retórica para dizer sim, foi. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Mais à frente um pouquinho. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. A fé gera obras, diz alguém. Não, a fé não gera obras. Se a fé gerasse obras, seria automático. Todos os que têm fé têm obras. Mas não é assim. Você pode ter fé e não ter obras. Você pode ter fé e não ter obras. Agora você pode, inclusive, ter uma fé distorcida, porque aí você não tem a obra necessária. Sabe por que não tem a obra necessária? A obra, porque essa fé é uma fé descompromissada, é uma fé desarraigada, é uma fé desalicerçada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento, tem um fundamento. Por isso que a fé com esse fundamento, ela só tem valor quando ela tem obras. Por isso que a árvore é conhecida pelo fruto, pela obra. Depois diz mais. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu outros pelo caminho, o outro pelo caminho? Não foi assim? Não foi a obra que despertou a fé? Foi a obra que justificou a fé que ela tinha? Não foi a fé que gerou, mas a obra que ela tinha foi justificada por causa desse ato de fé em desenvolver esta obra maravilhosa. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu acho que não tem mais o que explicar, mas há vários versículos da Bíblia que falam que nós vamos chegar diante de Deus pela salvação, pela graça trazida por Jesus, não foi trazida pelo homem. Essa ponte foi Jesus quem fez, este elo quebrado quem juntou foi Jesus. Agora, veja bem, Apocalipse 2,19, conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Ele disse com toda clareza em Apocalipse 2,19, veja bem, eu sei as tuas obras. Ele não disse eu sei a tua fé. Vamos lá para frente, 1 Coríntios 3,13, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Não vai ser. Bom, vamos para mais à frente. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua fé. Não, segundo as suas obras. Porquanto, vamos agora 1 Coríntios 5:10, vamos sair daqui? Então os livros vão ser abertos. Lá no livro lá não está escrito assim, fé, creio, não creio, fé, creio. Não, está escrito obras. Como é que você tratou teus pais? Como é que você tratou teus irmãos? Como é que você tratou o teu comércio? Como é que você tratou da sua vida? Vamos lá. 1 Coríntios 5:10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que de cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja do bem, quer seja mal, quer seja bem, quer seja mal.
Certo? Vamos lá? Então, olha só. Pelos frutos é que a árvore é conhecida. A árvore é conhecida pelos frutos. E também diz: pelos frutos os conhecerei. Ó, logo eu destaquei aqui que a fé é virtual, ela é subjetiva. Mas a obra determina o grau de importância e o valor da tua fé. Tá certo? Por quê? Porque a fé sem obra é morta. E a fé não gera automaticamente a obra, mas a obra justifica a tua fé. Certo? Eu terminei aqui dizendo assim: destaque ao aluno que a salvação é um ato de Deus, independente do homem. Certo? A salvação é um ato de Deus. Porém, a conciliação, a reconciliação, o ato de caminhar, o ato de fazer é do homem. Você um dia estará diante de Deus para ser justificado ou condenado. Todos os homens estarão um dia diante dele e abrirão-se os livros e verão. Agora, por que a fé é importante? Porque a fé, ela tem uma base. Hoje todo mundo fala: onde tem amor tem Deus, porque Deus é amor. Não. A variação de amor, ela tem que ser fundamentada. Ela tem que ser fundamentada. Por isso que nós chamamos amor cristão, por isso que nós chamamos, sabe? Porque ela tem que ter conceitos. Ela tem que ter um estabelecimento. A fé é a mesma coisa. Você pode ter uma fé vulgar, sem base, sem responsabilidade, assim como também as obras. Então, se você quer justificar a tua fé, se você quer justificar a tua crença, se você quer justificar o teu amor para com Deus, santifica a tua vida e mostre as obras. A Bíblia fala sobre santificação. A santificação não é um ato de cima para baixo, é um ato de baixo para cima. Embora ele santifique, é você quem tem que abandonar o pecado. Abandone as vossas práticas. Aconselho-te que de mim compres. Compre, vá buscar de Deus. Vá santificar a tua vida. E o ato de salvação não é um ato pleno, é um ato contínuo. Porque a Bíblia diz que aqueles que forem fiéis até o fim. Sabe por quê? Porque você pode perder na metade do caminho. E perder a justificação, porque você abandonou as obras, porque você abandonou os respeitos, porque você abandonou os conceitos de santificação, porque você abandonou o conceito de buscar ao Senhor como Ele é, perdão. Então, santifique a tua vida, mostre-me a tua obra, mostre, dê fruto, 100 por 1, frutifique, faça mais, faça melhor, faça com amor, faça com devoção. Quebre a corrente que te oprime, que te arrasta, que te leva. Seja feliz. Dobre o teu joelho onde você está e diga: Senhor, eu quero ser forte, eu quero ser valoroso, eu quero mostrar as minhas obras, quero mostrar o meu querer, a minha devoção, meu amor por ti. Eu conheço, e aí já pensou você ouvir de Deus: eu conheço as tuas obras, conheço o teu padecer, você padece para ser melhor, você luta para ser melhor, a cada dia levanta com vontade, como diz o manezinho, levanta com gana, cheio de gana, de vontade de ser melhor. Dê o teu melhor para o Senhor, porque Ele deu o teu melhor para ti e por ti. Ele deu o mais precioso. Pode alguém dar a sua vida pelo seu amigo, mas dar a vida pelo inimigo como Jesus deu. Agora está nas tuas mãos. Represente
espiritualmente aquele que morreu por ti na cruz do Calvário, que quando eles verem, como diz Paulo, nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se perdem e nos que se salvam, nos que se perdem cheiro de morte para a morte, mas que nos que se salvam cheiro de vida para a vida. Portanto, o ato da vida humana levará ele um dia diante de Deus a estar sendo escrito os livros, está sendo lido o que está escrito nos livros, e abrirão-se os livros, e eu espero que você receba a última e derradeira frase que liga o humano ao celestial. Essa frase de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação do mundo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus.